Excelente noite para todos. Graça e paz da parte de Cristo para cada um de nós, para os nossos corações, e que esta seja mais uma noite de bênção, uma noite de receber de Deus, receber do trono de Deus aquilo que a gente precisa, aquilo que nos faz fortes para enfrentar mais uma semana. O Senhor separou uma palavra para estarmos partilhando em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 17. Fiquem com suas Bíblias em mãos para estarmos olhando mais alguns versos deste e de outros livros. Encontramos? Diz assim: Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mais uma vez, não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Eu estava meditando essa semana um pouco a respeito de aquilo que Deus nos ensina, como Deus nos ensina, como Deus fala aos nossos corações, como que Ele vai tratando de nós em meio às nossas vidas tão corridas. A gente tem tanta coisa para fazer e às vezes eu fico me perguntando onde é que a mão do Senhor estava, porque a mão do Senhor sempre está me guiando, me tocando, apontando a direção, e às vezes eu não consigo perceber se eu não me deter a pensar a respeito disso. Estava aqui agora adorando com os irmãos e estava lembrando, porque, claro, essa mensagem estava na minha cabeça, né? Como meu pai me ensinou a nadar. Nós somos aqui da Vinha de Magé. Magé é um município abençoado, cortado por rios, banhado pela Baía de Guanabara. Então nós temos água doce, água salgada, e a gente tem uma natureza exuberante aqui nesse lugar. E nas cachoeiras lá de Santo Aleixo, onde eu cresci, eu lembro que meu pai levava a gente, assim foi com meus irmãos também. As histórias são muito parecidas, e ele levava a gente num poço, a gente chama de poço aqui, né? É o lugar onde a gente realmente dá para mergulhar, pular, nadar, um lugar do rio onde é mais largo, né? E ele pegava a gente, me pegou no colo e jogava no meio do poço, no lugar que eu disse, fundo. E aí a gente ficava tentando sobreviver. E naquela loucura de tentar sair da água, ele ficava olhando, né? Aí às vezes ele via que não ia ter condição, ele pegava a gente, deixava descansar, falava: ei, tudo bem? Tudo bem. Aí ele pegava e jogava de novo, lá no poço fundo. E a gente aprendeu a nadar. Acho que isso é um pouco da região, porque a minha esposa também é uma excelente nadadora, dizia que foi exatamente assim que o pai dela também ensinou ela a nadar. Como que o teu pai, o Pai Celeste, tem te ensinado a caminhar? E eu fiquei pensando muito a respeito disso. Eu acredito que esse texto nos ensine a respeito disso, a respeito de aprender a enxergar onde está a mão de Deus nos guiando, nos ensinando, nos aperfeiçoando, porque o coração de Deus está inclinado a tornar-nos pessoas melhores. O coração de Deus está inclinado, a disposição do Senhor
é tratar de você como filho e te ensinar o melhor caminho, te ensinar a lidar em meio às situações, os momentos difíceis e os momentos que parecem ser tranquilos e que podem se apresentar difíceis também. Então o Senhor quer nos aperfeiçoar, nos ensinar a estar caminhando e ter sempre em mente o cuidado dele para com nossas vidas. Deus nos ensina, eu não tenho dúvidas disso. E como ele nos ensina. Agora, olhando para essa mensagem, eu consigo enxergar Deus nos ensinando a ser gratos. Em meio à sua caminhada cristã, ou em meio à sua vida, você tem sido grato? Grato a Deus, grato pelo que Ele tem feito, grato pelo que Ele tem planejado para você, grato pelos dias difíceis, grato pelas bênçãos recebidas, grato em qualquer tempo, em qualquer momento. Olhando para esse texto, eu aprendo muito a respeito disso. Aprender a ser grato. No meio da minha caminhada, em meio às minhas lutas, em meio aos meus dias, em meio às relações que eu vou construindo, em meio a tudo que eu faço, enxergo as mãos do Senhor me ensinando a cada passo, mas eu vejo que Deus está olhando e me ensinando a ser grato, porque Ele espera dos nossos corações, e lá do fundo dos nossos corações, onde não podemos enganá-lo, onde não podemos esconder dele, a certeza de que verdadeiramente estamos agradecidos pelo que Ele tem feito, porque reconhecemos a sua mão poderosa em todos os momentos. Esse Deus que nos mostra novos caminhos a seguir, talvez esse Deus que nos jogue no fundo da água e espere que a gente aprenda a lidar com aquela situação difícil. É claro, exatamente como meu pai fazia, ele estava sempre de olho, ele estava sempre ali atento ao momento onde já eu não conseguia mais, me tirava da água. Deus também faz isso com a gente. Ele permite que a gente atravesse caminhos difíceis. Às vezes Ele nos coloca em uma situação complicada para que eu aprenda e consiga enxergar a sua mão poderosa cuidando e tornando esse servo imperfeito que eu sou um pouco melhor. Porque a gente aprende assim. Acredito que a gente aprenda muito mais com os momentos difíceis do que quando está tudo tranquilo. A gente aprende muito mais com as lutas, ficam marcadas em nossas histórias, e a gente aprende para contar, a gente aprende para ensinar. Eu fiquei anotando várias coisas a respeito de Deus e da postura dele em nossa caminhada, de como ele nos olha. Eu até escrevi e fiquei pensando, poxa, será que essa é a melhor palavra? Porque eu anotei assim, Ele quer o nosso reconhecimento. Eu não sei, eu acho que Ele espera assim, esse reconhecimento de nós que dizemos ser seus servos. Ele espera que a gente reconheça que em meio às nossas vidas a sua mão poderosa de cuidado está estendida. Ele espera que a gente dê a Ele o devido valor, respeito e a devida gratidão pelo seu cuidado. Às vezes é difícil atravessar o tempo difícil, a dificuldade, a prova. É difícil. Mas eu olho para a palavra de Deus e entendo que Ele repreende, Ele corrige
os que Ele ama. Eu quero ser esse. Eu quero ser corrigido em meio às dificuldades da minha vida por Deus, porque eu sei que essa correção me torna um servo melhor, e eu reconheço que Ele faz isso com quem Ele ama. Atravessar um momento difícil e em meio à dor, ao sofrimento, em meio ao desespero, separar um tempo para dobrar os joelhos e falar assim: Deus, eu sei que o Senhor não me desamparou, eu sei que o Senhor está comigo. Você consegue enxergar a mão de Deus quando atravessa esse tempo? Você consegue enxergar a mão de Deus e ser grato? Pastor, como assim ser grato pela prova? Sim, porque Ele não tem alegria no nosso sofrimento. Ele não tem prazer quando a gente tropeça, quando a gente cai, quando a gente fraqueja. Deus não se alegra com isso. Mas ser grato por estar sendo provado para se tornar alguém melhor. Eu preciso aprender a ser grato. Na verdade, o que precisamos aprender? O que eu preciso aprender em meio a essa situação? Você precisa aprender a trazer para a sua realidade de vida esse questionamento. Não é o porquê estou passando, mas Deus, para que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Onde é que o Senhor quer me levar? Eu quero atravessar esse caminho. Eu quero ser vencedor contigo. E ser grato no final desse caminho. Reconhecer a mão de Deus agindo na minha vida. Reconhecer a mão de Deus agindo na sua vida. Reconheça. Esse texto traz um grande alerta a respeito de reconhecer. Se você conhece o texto, se você conhece esse trecho da palavra, o capítulo 8 de Deuteronômio, a Sociedade Bíblica coloca 2 títulos, porque são 2 trechos de texto ali. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra, do 1 até o verso 9, e depois a Sociedade Bíblica coloca outro título a esse outro texto: advertência contra a ingratidão. E aí, como eu estou dizendo, em meio às lutas, dificuldades, em meio ao caminho da sua vida, em meio às vitórias que você conquista, você tem sido grato? Há um alerta aqui. Leia o verso 18, o início. Mas lembrem-se do Senhor. Lembrem-se da mão poderosa do Senhor. Você é aquele que atravessa a prova, vê as bênçãos, vê a vitória chegar, conquistou, atravessou a dificuldade, está lá de pé, com a cabeça erguida, conseguiu colher os louros daquela situação terrível e você está bem agora. Você tem se lembrado do Senhor? Porque, como eu disse, em momento algum de nossas vidas a mão do Senhor, ela se encolheu, ela está lá. A presença do Senhor está ao nosso lado. A presença de Deus constantemente agindo em nós. O Espírito Santo que hoje fez de nós sua casa. Ele não nos deu as costas. E aí, será que a gente diz, como diz no verso 17, com as minhas forças, com a força do meu braço, com a minha inteligência, eu atravessei esse tempo? Eu ajuntei as riquezas? Eu sou vitorioso? Lembrem-se do Senhor. O verso 18 traz essa advertência. Na revista e atualizada, na versão revista e atualizada, diz assim: recordar-te-ás. Lembrar-se do Senhor não é apenas eu lembrar que existe um Deus, mas lembrar o que Ele fez, o que Ele tem feito. Eu sei que em muitos momentos da sua vida você pode olhar para trás e reconhecer que Deus te abençoou. Deus cuidou de você, isso falando da sua vida. Mas olhando para o texto é muito rico a respeito daquilo
que Deus fez para com esse povo. Vamos olhar? Verso 2 do capítulo 8. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Eu gosto de parar para pensar nessa grande travessia do povo de Deus, nesse grande deserto que foi conquistado passo a passo, dia a dia, noite a noite, mês a mês, ano a ano. O texto é muito claro. Deus diz: lembre-se que eu estava contigo, estive contigo para te dar força, mesmo provando vocês, mas eu estava com vocês durante a travessia do deserto. Durante todo o caminho, é isso que o texto diz. Durante todo o caminho, Deus estava lá. Mas esse texto, ele é rico. Ele traz detalhes a respeito dessa travessia. Verso 3: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Você conhece esse versículo? Você sabe de alguém que citou ele lá no Novo Testamento? Eu vou até falar a respeito disso. Nem só de pão viverá o homem. Mas eu quero que você pense um pouco comigo a respeito do que está descrito aqui. Deus liberta o povo do Egito e o coloca num caminho durante o deserto. Estava claro para Deus, e a história nos comprova isso, que aquele povo precisava ser ensinado no caminho do deserto. Aquele povo precisava reconhecer a mão poderosa de Deus no caminho do deserto. Aquele povo que falou assim: melhor é ter nos deixado no Egito para comer das cebolas que o Egito nos dava. Que loucura, né? Era prometido uma terra santa, uma terra abençoada, e eles estavam olhando para trás, olhando para as cebolas do Egito. E aí Deus permite que eles atravessem no deserto uma fome terrível, e no deserto não há o que fazer. E Deus os prova nisso. Se os joelhos estivessem dobrados e os corações sinceros reconhecessem a mão do Senhor e a presença do Senhor, o maná teria chegado rápido. Mas eles estiveram ali e contenderam com Deus, contenderam com Moisés. Moisés clama a Deus e Deus benevolentemente, compassivamente envia o maná, um pão que veio do céu. Eles reclamavam do maná, porque, poxa, a gente vai ficar comendo pão o tempo inteiro? E Deus manda as codornas, o vento traz as codornizes, e eles tinham pão e carne, em meio ao deserto, num lugar onde não podia se plantar, num lugar onde não tinha água, num lugar onde não tinha haveres, não tinha de onde tirar o sustento. Deus foi o sustento daquele povo. O texto diz mais, no verso 4, diz, e nos ensina a respeito daquelas roupas, das vestes que eles tinham, a respeito dos seus pés. Olha o que diz o verso 4: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos.
Irmão, olha para esse texto. Irmão, olha para essa realidade, olha para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deixa eu te falar, por mais que esse texto seja precioso, grandioso, como eu disse, eu volto a ele. Eu volto para olhar para o deserto. Às vezes, sabe, a minha história, ela parece pequena, e aí eu quero olhar para uma grande história, e eu olho para essa grande história, mas eu preciso aprender a reconhecer que eu também atravesso o deserto. A minha vida é o meu deserto. As minhas dificuldades são o meu deserto. Será que eu reconheço as mãos do Senhor lá? Eles usaram as mesmas vestes durante 40 anos e elas não se desgastaram. O texto não traz detalhes, mas eu acredito que elas não desbotaram. Eu acredito que elas não ficaram ralas. Sabe? Eu não sei se você é assim, mas eu adoro dormir com as camisas mais velhas que eu tenho. Às vezes Verônica briga comigo, fala assim, cara, que roupa é essa? Mas eu gosto de tirar a gola da camisa para ela ficar bem fininha. Sabe aquela malha que parece que você vê através dela? Eu gosto de dormir com essa camisa. Eu acredito que aquelas roupas, durante os 40 anos, elas não se desgastaram assim. Elas traziam as mesmas cores. Elas traziam o mesmo tecido fortalecido pelo milagre do Senhor. Eu não sei se você gosta de andar. Eu gosto de andar, de fazer caminhadas. Às vezes tem um irmão aqui da igreja, o Bruno, bem mais jovem do que eu, né? Aí um dia ele falou, pastor, quero comprar algumas coisas no centro do Rio. Eu falei, vamos lá, eu gosto de andar lá. E aí a gente foi, aí fomos nas lojas e eu falei assim, não, mas tem outra. Aí fomos aí, falou, pastor, não aguento mais. Tá bom já, a gente já achou, vamos comprar isso logo. Eu falei, tá bom, mas eu queria andar ali. Eu gosto de fazer essas caminhadas, ainda com companhia é bacana. Mas os pés ficam cansados. Às vezes eles ficam inchados. Você sai de casa, o calçado está tranquilo. E aí quando você volta, o calçado está justo, porque os seus pés ficaram inchados de tanto você caminhar durante aquele dia. Eles caminharam durante 40 anos. E os seus pés não incharam. Você consegue entender a grandeza da presença de Deus nos detalhes. Nos detalhes, Deus está lá, Deus está nos detalhes da sua vida. Às vezes a gente olha para o macro e esquece o micro. Não que Deus não haja no macro também, porque age. Deus age nas coisas enormes, mas Deus age nas coisas pequenas que às vezes a gente não dá atenção. Aquele povo caminhante do deserto nem se apercebeu que os seus pés não incharam durante a longa jornada, uma jornada de 40 anos. Sabe outra coisa que você precisa enxergar nesse texto? O deserto é um lugar terrível. O texto fala de quão terrível era o deserto. E esse caminho que eles atravessaram ainda nos traz nessa história detalhes que nos fazem perceber o quão terrível era atravessar esse caminho. Um deserto terrível, de sol escaldante, de pedras, um deserto de serpentes abrasadoras, um deserto de escorpiões, um deserto de extrema seca. Era isso que está descrito no verso de número 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto,
por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Não há como ter água na rocha, e Deus fez da rocha jorrar água. Meu Deus! Olha a experiência que esse povo viveu, olha a história que esse povo pôde vivenciar. O quanto de aprendizado, o quão fundo era o poço no qual eles foram jogados para aprender a nadar. Quão fundo era aquele lugar, mas quão rico eram as histórias, para que eles entendessem, para que os seus corações se inclinassem e estarem agradecidos pela mão poderosa do Senhor. Para quê? Para que tudo isso? O verso 2 nos deixa muito claro: para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Deus estava a fim de conhecer a intenção desse povo. Deus queria olhar para as intenções do povo. Sabe, eu fiquei pensando muito nesse versículo. A grandeza de sermos provados e reconhecermos o quanto o nosso coração é revelado em meio à dificuldade, o quanto o nosso coração mostra quem nós verdadeiramente somos. O quanto nosso coração deixa à mostra se reconhecemos ou não as mãos do Senhor, se damos as costas ou não às mãos do Senhor. O quanto o deserto revela quem eu sou diante de Deus. Porque não é possível enganar a Deus. Deus olhava em meio a cada dificuldade. Deus olhou para o coração do povo quando ele sentiu fome e reclamou. Deus olhou para o coração do povo quando deu pão para ele, e ele continuou a reclamar porque não tinha carne. Deus continuou a olhar para o coração, para o fundo da alma daqueles homens, quando em meio ao deserto eles se viram secos, sem água, e falou assim: e agora nos trouxeram aqui para nos matar de fome, de sede. Deus olhou para o coração deles. Deus olhou para o coração deles quando as serpentes começaram a aparecer e eles blasfemaram. Deus olhou para o coração dele em todo momento da caminhada. Eu quero ser muito sincero contigo. Eu não tenho como ser sincero contigo sem não te fazer refletir. E às vezes a gente reflete quando nos dão uma sacudida, e às vezes a gente precisa dessa sacudida. De alguém que agarre nos nossos colarinhos e fala assim: presta atenção. De alguém que segure nossa cabeça e fala assim: acorda, pensa, entende. Deus consegue enxergar o quanto dissimulado nós somos. O quanto nós somos dissimulados e fingimos e escondemos. Nós vivemos uma fé esquizofrênica, sabe? Nós somos um na igreja. Nós somos um. Igual eu falei, poxa, é tão bom estar aqui adorando, né? As músicas são boas, a gente levanta a mão e fala: Senhor, que bênção é poder estar e adorar assim, bendizer o nome do Senhor. Melhor ainda é na comunidade dos santos, na concordância. Nós estamos
loucos para voltar para a comunidade, poder abraçar os irmãos, poder adorar juntos, poder chorar, poder olhar para o que Deus está fazendo na vida desse e daquele irmão, sabe, naquele canto da igreja e naquele outro, e falar assim: opa, eu vou ali para perto, eu quero aquele fogo, eu vou ali para perto, eu quero aquela lágrima, eu vou para aqui, eu quero esse chão, sabe? A gente está louco para esses tempos, mas Deus enxerga. Deus nos enxerga além desses momentos. Essa nossa fé esquizofrênica, que quando chega em casa somos outros, que quando a gente chega na igreja, no trabalho somos outros. Essas múltiplas personalidades, Deus sabe o quanto somos dissimulados. Está na hora de você, está na hora de nós acordarmos para reconhecer a obra de Deus, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está fazendo no nosso meio, aquilo que Ele está fazendo com a nossa história, aquilo que Ele está fazendo quando, sabe, o laço aperta, aquilo que Ele está fazendo quando você olha para o lado e você acha que já não tem mais solução, salvação. Olha para essas figuras. Fome para aprender, como está lá no verso 3, que nem só de pão o homem vai viver. Eu disse que ia falar, eu vou até ler para você. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso de número 4. Na tentação de Jesus, Jesus vai a esse texto. Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que talvez tenha te levado ao deserto. A minha fome é saciada com a palavra de Deus. A minha fome é saciada com a palavra do Senhor. É exatamente isso. Não só de pão. Irmãos, grandes provações, grandes dificuldades esse povo enfrentou no deserto. Porque Deus queria enxergar esse povo por dentro, e que talvez em algum momento a ficha caísse e esse povo, como eu já disse, sabe, já não tivesse mais desculpas diante de Deus, sabe? Porque eu e você nós temos desculpas, não, mas é porque a fome foi grande, não, é porque as serpentes eram muitas, não, olha, os escorpiões aí já foi demais. Já foi demais, eu não suportei, oh Deus, tem misericórdia. A gente só quer ficar nesse cantozinho de lamento. Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Sim, eu e você sobrevivemos porque Deus é misericordioso. Mas está na hora do Senhor encontrar em nós homens que permanecem de pé em meio às dificuldades. Porque você olha para esse texto e você consegue enxergar Moisés de pé, Josué, Caleb e aqueles que não blasfemaram. Olha para o lado e não olha para os fracos. Olha para o lado e olha para os fortes. Olha para aqueles que vencem. Olha para aqueles que continuam de pé. Olha para aqueles que em meio às loucuras e às provas desse mundo continuam com seus joelhos dobrados e dizendo: eu sei que o Senhor não me desamparou.
Está na hora da gente entender essa certeza, porque Deus quer mostrar para cada um de nós quem nós somos. Quem nós somos. Talvez servos menores, mas reconheça a mão do Senhor. Reconheça em meio à dor, reconheça em meio à alegria, reconheça em todo momento que a mão do Senhor está lá. Porque o Senhor enxerga o profundo do nosso coração. Irmão, não tente dissimular diante de Deus, não tente enganar, não tente esconder. Mas chegou a hora de você se tornar vencedor. Vencedor. Olha o verso 16. E os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. O Senhor é esse que quer que a gente reconheça a mão poderosa de Deus em meio às lutas, às provas e às dificuldades, e a dar valor a Deus. Muito mais do que a nossa força, muito mais que a nossa capacidade, porque no final das contas vem dele. Mas para que, como o texto de chamada dessa mensagem, sabe? Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Chegou a hora de você aprender esta advertência contra a ingratidão. Esse é o título da Sociedade Bíblica sobre esse trecho de texto. E é bom título. Nos diz muito. É verdadeiro. É certeiro. Para que eu reconheça, para que eu dê valor a quem de direito. Para que a gente coloque os pingos nos is. Eu atravessei o deserto, sim, mas os meus pés não incharam, porque o Senhor os tratou. Eu atravessei, sim, o deserto, mas foi o Senhor que fez com que as minhas roupas não rasgassem, não desbotassem e não acabassem. Eu atravessei, sim, um deserto escaldante, e quando eu não suportava, uma nuvem cobria aquele sol causticante. Eu atravessei, sim, o deserto, mas foi aquela serpente que o Senhor mandou fundir e colocar em uma haste. E quando eu olhei, eu estive curado. Então sempre reconheça a mão poderosa de Deus. Quando a minha sede era insuportável, foi Deus que tirou a água da rocha. Muito mais do que a minha força, a minha capacidade de atravessar o deserto. Muito mais que a minha expertise, inteligência de atravessar um deserto. Mas não durante 40 anos. Milagre. Vamos ler o 19? Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Vou ler o 20 logo, porque a gente vai falar rapidamente, já encerrando. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Às vezes, eu também não consigo enxergar um Deus de sentenças definitivas. Sim, o Senhor é um Deus de graça. Sim, o Senhor é um Deus bondoso. Sim, o Senhor é um Deus tardio em irar-se. Sim, o Senhor é um Deus benevolente e compassivo. Tudo isso é real. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Sim, esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o Deus que eu amo. Mas eu não posso esquecer de uma situação. Eu não posso esquecer que o meu Deus é um Deus de sentenças definitivas. E se eu não for encontrado
quebrantado diante do Senhor, há sentenças definitivas sobre a minha vida. Se eu não for encontrado completamente obediente ao que Deus tem lhe proposto, se eu não for encontrado com o meu coração inclinado a obedecê-lo, irmão, o meu Deus é um Deus de sentenças definitivas. Como eu disse, já chegando ao final dessa mensagem, eu quero que você entenda que essa mensagem é um chamado, essa mensagem é um convite, essa mensagem é Deus falando para você que está na hora de você reconhecer a mão poderosa do Senhor em meio às dificuldades. Esse é um texto que me mostra que está na hora de eu reconhecer que inclusive as minhas vitórias, elas só são vitórias porque o Senhor estava lá, porque o Senhor me ajudou a conquistá-la. Esse é um texto para que eu e você, a gente aprenda definitivamente a ter um coração grato a Deus. Mas vale reconhecer a mão poderosa do Senhor, mesmo em meio às provas. Mas vale reconhecer a mão de Deus. Mas vale reconhecer a mão compassiva de Deus, mesmo que em meio a lutas terríveis. Entenda que esse é o chamado de Deus para nós. De termos corações quebrantados diante da obra dele em nós. Essa obra, eu posso te dizer e afirmar com toda certeza, é obra definitiva em nós. Não é obra em andamento, não. É uma obra definitiva. Jesus já nasceu. Jesus já viveu, morreu e ressuscitou. O Espírito Santo foi enviado à sua igreja e vive em nós. A obra é completa. Esse ciclo é um ciclo completo. Então, em todo momento, reconheça a mão poderosa de Deus. Reconheça a mão poderosa de Deus agindo e fazendo em suas vidas. E a obra do reino será definitiva com a volta do Senhor. Mas o reino já está estabelecido. Mesmo que a gente entenda do já é e o ainda não. Nós já vivemos a grandeza do reino, mas não de forma definitiva, porque Jesus ainda não voltou. Mas é uma obra completa. O Espírito já vive em mim. O Espírito está comigo em meio às lutas que eu atravesso. Para onde você tem olhado? Qual tem sido a sua postura? São respostas que você precisa dar. São respostas que você precisa ter na ponta da língua. São respostas que precisam estar estabelecidas em seu coração, consolidadas em seu coração, para que a sua resposta seja clara e não deixe ninguém em dúvida. Ninguém. Quando vocês forem questionados a respeito da dor, do sofrimento, das mazelas pelas quais esse mundo atravessa, é claro, muitas delas são obras dos homens, do pecado e tudo mais, a gente sabe disso, mas eu reconheço a mão do Senhor lá. E eu sei que o reino vem e a vitória é certa,
para todos aqueles que reconhecem a mão do Senhor em todo tempo, em todo lugar, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar para encerrar esse tempo. Eu quero desde já te agradecer por ter estado conosco até aqui e também por estar assistindo aos nossos vídeos. Estamos ao vivo no Facebook, mas amanhã esse vídeo, né, vai editado para o YouTube, se tudo der certo. Tivemos alguns problemas técnicos, mas acredito em Deus que estejam resolvidos. E esse esse vídeo vai estar no YouTube também para você assistir. Fale a respeito do nosso canal do YouTube. Você vai procurar Igreja Vineyard de Magé, você vai nos encontrar. Instagram. Muito obrigado porque você está nos acompanhando. Divulgue, é bacana para que a gente possa alcançar mais pessoas, estar alcançando mais amigos, irmãos, abençoando um número maior de pessoas. Então vai lá, siga o canal, seja ativando lá o sininho, você vai estar por dentro de tudo aquilo que a gente vai estar publicando. Se você está no Face, já conhece o nosso canal, então conheça também o nosso site, vineyardemagé.com. Enfim, estamos aí conectados e a nossa intenção em estar conectado é poder te abençoar, poder te ajudar em meio à sua caminhada, poder apresentar esse Evangelho, esse Jesus maravilhoso a quem servimos. Amém? Então, esteja nos ajudando nessa jornada. Vamos adorar? Então, nossa oração será em forma de adoração. Estaremos adorando e estaremos encerrando esse tempo. Fica com Deus.